Vou mostrar aqui no Ribler. 677, 677. Essa? Essa. Yes. Essa questão ela é bem mais complexa, tá? Porque ela é complexa, ela é difícil? Não. Você vai seguir os mesmos passo a passo. Só que quando a questão fica um pouco mais complexa, dependendo do que ele está pedindo, dá um pouco, porque você aprende só de um jeitinho, caminhozinho, e por isso que é bom você fazer o caminho, um caminho, depois tentar outros caminhos, pedindo outras coisas na questão, porque isso abre a sua capacidade de resolução das questões. Olha aqui ele vai dar uma seção transversal que ele não dá os valores, ele dá toda a literal. E ele vai pedir a dimensão A dessa seção transversal, esse Azinho aqui dessa seção transversal. Ele dá a tensão admissível dessa viga, que é 150 megapascal, beleza? E dá tudo aqui, ó, as dimensões, o carregamento. Então, como é que você vai fazer? Você vai proceder da mesma maneira que nós fizemos as outras. Tá dando para ver direitinho? Porque isso aqui ficou um pouquinho pequeno. Vou tirar o cursor para ver se tira esse negócio. Olha só. Tá vendo a viga? Distribuição de 40 kN por metro e a carga concentrada lá na extremidade em balanço, 60 kN. Diz que a tensão admissível é 150 megapascal, dá as dimensões de 2 metros e 1 metro, ou seja, tem um total de 3 metros de comprimento dessa barra. No ponto A, eu coloco meu referencial do eixo x e y, né? O referencial de 0 lá no ponto A, e a minha barra vai ter um comprimento que vai variar de 0 até 3 metros. Tranquilo? Pronto. Outra coisa importante é aqui a seção transversal. A seção transversal é uma viga em T invertido. Um Tzinho para baixo. E esse T invertido, você tem as dimensões aí em função dessa unidadezinha A. E ele está pedindo exatamente o valor desse Azinho. Ok, primeira coisa que você tem que calcular aí. Ó, essa parte aqui é toda da seção. A gente primeiro vai olhar para a barra e determinar o diagrama para encontrar a força cortante e o momento fletor máximo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, carga distribuída, transforma no carregamento concentrado. Carga distribuída é um retângulo, então é 40, base vezes altura, 40 vezes 2. 40 vezes 2, 80, localizada no centro de massa da distribuição, ou seja, 1 metro. Pronto, coloquei isso aqui. Coloca as reações de apoio, RA e RB, e coloca lá na extremidade a carga concentrada, 60 kN. Isso aqui tem que ser muito fácil de você fazer. Você não pode errar aqui. Então, você vem com o somatório dos momentos no ponto A, RA, RB vezes a distância, menos 60 vezes a distância, menos 80 vezes a distância. Pronto, igual a 0. Então, RB deu 130 kN. Vou para a próxima. Somatório da força na direção Y. RA mais RB, menos 80 menos 60. RB é 130, já substitui. Encontro que RA é 10 kN. Pronto, encontrei RA e RB. Pá, primeira etapa. Segunda etapa, método das seções. Vou lá para a nossa original. Olha o oi aqui. Quantas seções? 1, 2 seções. Só são 2 seções porque essa carga distribuída, ela começa no ponto A e termina exatamente em cima do apoio B. Professora, se ela terminasse aqui no meio da barra, aqui no meio entre A e B aqui, em algum lugar por aqui, então seria 1, 2, 3 seções. Dá para entender isso?
Mas, no caso aqui, não. Nesse caso, ela vem, começa bem aqui, então é só uma seção aqui e outra seção aqui. Então, primeira seção, vou chamar essa distância daqui até o corte de X e vou pegar esse pedaço aqui do lado esquerdo. Isolo aqui, coloco o RA, 10 kN, coloco a distância X, o pedacinho da distribuição, que não é mais 80, porque agora é só um pedaço, agora é 40, que é a altura, vezes a distância, que é X. Então, fica 40x. Localizado onde? Na metade da distância, que é X sobre 2. Ok. Coloco aqui o que, gente? Nesse lado de corte. V e M nos sentidos positivos da convenção. Somatório agora dos momentos com relação ao ponto zero interno, igual a zero. Aí eu tenho M mais 40x vezes a distância, x sobre 2, menos 10 vezes a distância, 10x, igual a zero. Dá uma ajustadinha aqui, fica 10x, passa para o outro lado, menos, porque aqui, ó, cancela 40, divide por 2, fica 20x ao quadrado, passou para cá, menos 20x ao quadrado. Tudo bem até aqui? Beleza, agora a gente vai fazer o somatório das forças na direção y. Eu encontro que V mais 40x menos 10 igual a zero. Então, V igual a 10 menos 40x. Professor, eu posso fazer de outro jeito? Tá aqui, ó. dm dx igual a V. Se você derivar essa daqui, vai dar a mesma coisa. Agora, a gente vai para a segunda seção. Ó, volta para cá, olha para cá, segunda seção. Faço essa seção. Posso pegar esse pedacinho só aqui ou esse pedação aqui todo. Professor, eu gosto de trabalhar mais. Minha intenção é fazer muita conta, então você pega esse lado aqui, ó, esquerdo. Não, professora, eu sou preguiçoso, certo? Então você pega aqui, ó, direita. Por quê? Porque aqui continua sendo a distância X. Mas aí esse último pedaço sempre você pode fazer assim, ó, pegando para cá. Esse último pedaço fica o restante da barra. Se você está considerando que de 0 até aqui é X, e a barra total tem 3 metros, quer dizer que esse pedacinho aqui é 3 menos X. E é isso que você vai colocar aqui, porque eu peguei. Professora, eu posso fazer depois o outro pedaço para ver se bate? Pode sim. É um exercício, inclusive, que eu recomendo. Aí você vem aqui, ó, e faz. Pedacinho, bota 60, bota o trechinho, 3 menos x. Beleza. O que é que eu tenho que colocar aqui desse lado, gente? Os valores positivos de V e M. Professora, por que é valor positivo e está diferente desse? Porque lembre-se que esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Aí dá uma invertida aqui. Beleza? Isso aqui é convenção de sinais, eu falei lá na primeira aula, bati bastante nesse assunto. Se você está com dúvida, volta lá e assiste a gravação. É muito massa esse negócio de gravação, né? Aí, olha só, você vem aqui e vai fazer o quê? De novo, somatório dos momentos com relação a esse ponto aqui da seção de corte. M mais 60 vezes a distância, x menos 3 menos x igual a zero. M igual a menos, passou para o outro lado, 60. 3 menos x. Guarda aí essa informação. Deixa aqui do jeitinho que está aqui, ó. Precisa desenvolver mais do que isso, não deixa aqui. Você faz conta demais e acaba errando, sem necessidade, tá? O objetivo disso aqui é facilitar para você construir o diagrama. Aí você vem para cá, ó, V menos 60 igual a zero. V igual a 60 aqui. Pronto. Pá. Parou aqui. Agora vamos construir o diagrama. O diagrama importa, porque a gente precisa saber os valores máximos, como é que você está se comportando aqui. Aí, olha só, como é para construir o diagrama? Eu represento a minha viga, com carregamento, tudo, as dimensões. Aí, agora, eu represento aqui o diagrama V em função de X e o diagrama M em função de X. Vou primeiro... Peraí. Vou primeiro construir o diagrama V da força cortante. Então, perceba, já que a gente fez duas seções, aqui eu tenho o V. A primeira equação vai ser válida de A
até B, aqui é o de 0 até 2. E a segunda equação vai ser válida de 2 até 3, porque é a segunda seção. Então, a primeira seção de corte é esse V aqui, ó. 10 menos 40x. Então, quando o x for igual a 0, bota aqui, substitui. V igual a 10. Beleza. Venho para cá. Marco 10 aqui, ó. Vem aqui, pá. Quando o x for igual a 2... Opa, desculpa, gente. X igual a 2, eu tô aqui. No V, tá? 2, V igual a menos 70. Ok. Menos 70. Então, de 10 até menos 70. Tá? Então, nesse trecho aqui, que é um carregamento distribuído, o V tem função, é uma linha reta. Você percebe o que aqui? Que o V cruzou a linha aqui do X, logo o V igual a 0. Essa curva, V igual a 0 aqui. Aí eu pergunto, quem é esse X? Por quê, gente? Porque é carregamento distribuído. Logo, se você olhar para a equação do momento fletor, é uma equação de segundo grau. Se eu tenho dm, dx, que é V, igual a 0, quer dizer que eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo. No caso aqui é de máximo, porque a concavidade dessa curva aqui é para cima. Então, eu tenho que encontrar quem é esse ponto X. Como é que eu faço? Pego 10 menos 40x igual a 0. Encontro que x é igual a 1/4, que é igual a 0,25 metros. Então, esse valor aqui, ó, é 0,25 metros. Guarda essa informação e agora vamos para o último trecho da força cortante, onde eu vou substituir de 2 e 3, valor 2 e 3. Aqui, ó. Eu preciso substituir? Não, porque o V não está variando com x, ele é constante ao longo de x. De 2 até 3, ele é constante 60 kN. Vem para cá, faz 2 até 3, constante 60 kN. Beleza? Pronto. Esse aqui é o diagrama da força cortante. Agora vamos construir o diagrama do momento fletor. No caso, se você olhar para cá, voltando para o diagrama da força cortante, para avaliar qual é o valor de cisalhamento máximo, o valor de cisalhamento máximo é quanto, gente? 70 kN. Exatamente no apoio B. Corrente de cisalhamento. Então, vamos lá. M são duas equações também, momento fletor. Essa primeira aqui vai de x igual a 0 até x igual a 2. Então, eu substituo. Quando x for igual a 0, momento 0. Quando x for igual a 2, bota 2 aqui, tem momento igual a menos 60. Vamos lá, colocar aqui. 0. E quando x for igual a 2, menos 60. Mas isso aqui é importante. Como é que eu faço a curva? É uma curva assim, entendeu? Qual é a altura dessa curva aqui? Aí, esse valor importa aqui, olha só. Vendo como importa? Porque tem um ponto aqui, que o V foi igual a 0, então tem um ponto de máximo nessa curva. Então, quando o x for igual a 0,25, eu pego esse valor e substituo aqui nessa equação. Eu encontro m igual a 1,25 kN. Ó, só uma curvinha baixinha, 0,25 vai dar 1,25, ó, só para cá, pá. E aqui, menos 60, beleza. Agora, eu vou para a segunda equação do momento, que é de 2 até 3. Segunda equação é essa. Aí eu pego, quando o x for igual a 2, substituo aqui, ó, e vai dar m igual a menos 60. Aqui, ó. Onde terminou essa, vai começar o outro. E quando o momento for igual a 3, eu venho aqui, ó, de cara você olha. Se você tivesse feito tudo aquilo, você não ia ver logo de cara. Se você colocar 3 aqui, isso aqui zero. Momento igual a 0. Momento igual a 0. Pronto, traçou aqui o diagrama. Quem é o momento máximo aqui, gente? Menos 60.
Tá vendo? Esse menos diz alguma coisa? Claro que diz. Esse menos diz muita coisa. Ele diz o quê? Ele diz isso aqui, ó. Que tá assim, ó, a cavidade para baixo. Vendo aqui, tristinho. Aí, olha, o que que acontece com cavidade para baixo? Aqui, da linha neutra para baixo, está havendo compressão e da linha neutra para cima está ocorrendo tração. Isso quer dizer que aqui eu já encontrei, já botei a linha neutra, mas eu tive que calcular, tá? Só mostrando aqui esse linha neutra daqui para cá, então vai sofrer compressão e da linha neutra para cima eu vou correr tração. Aí, como é que eu encontro essa linha neutra, professora? Primeiro, antes de ter essa parte verde aqui escrita, ó, só tinha essa parte vermelha. A primeira coisa que eu faço é, a partir desse T invertido, colocar uma referência aqui. Esse eixo de referência, você tem que buscar aqui se tem algum eixo de simetria. Se tem o eixo de simetria, facilita. Olha, aqui tem um eixo de simetria, então você vai colocar o y exatamente no eixo de simetria. Então, você só não precisa encontrar o x barra, porque o x barra já está aqui, ó, o x barra é igual a zero. Você só precisa encontrar o y barra. Para isso, você vai calcular o centroide dessa seção transversal. Que você vai dividir esse t em duas seções que você conhece, retangulares. Essa primeira seção aqui, ó, retângulozinho deitado, e esse retângulozinho aqui em pé, em cima desse deitado. Divido em duas áreas, área 1 e área 2. Eu vou chamar o y1 a distância desse zero aqui do x até o centroide. Por quê? Porque cada uma dessas áreas, área 1 e área 2, elas têm o próprio centroide delas, que é o centroide do retângulo dessa áreazinha retangular, que é muito fácil de você encontrar. E, então, essa distância aqui, que é o y1, né, essa alturinha até o C1, é quem? 1/6 de A. 1/6 de A por quê, professora? Porque a altura desse triângulo é 1/3 de A. Desse triângulo, não, desse retângulo é 1/3 de A. 1/3 dividido por 2, que é onde está localizado o C, na metade de 1/3, 1/3 dividido por 2 é 1/6 de A. Tranquilo? Y2, que é para a área 2, é daqui do teu referencial 0 até o C2 da área 2. Perceba que a área 2 é 2, o C2 está localizado em 2/3 dividido por 2, que é 2/6 ou 1/3. Não é isso? 2, ó, 2/3. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês já dormiram? Olha só, deixa eu ver aqui. Porque como já está resolvido, vixe, desapareceu. Olha só. O que eu tô falando, gente, é isso aqui, ó. Esse. Tortou a mão aqui. Ó. Só ampliando aqui para vocês. Vocês não falam? Eu não sei se vocês estão entendendo ou se não estão. Fica meio complicado. Ó, esse aqui é o referencial. Que é X, que é Y, tá? Esse aqui é a área que eu tô chamando 1, a área que eu tô chamando 2. Eu digo que a área 1, ela tem um C1 bem aqui, ó. E a alturazinha aqui, ó, Y1, certo? É isso que eu tô falando. Aqui, ó, C2. E essa aqui é a altura Y2. Se isso aqui tudo é 1/3 de A, então Y2 é a metade aqui, que a gente já viu que é 1/6 de A, que é 1/3 dividido por 2, certo? Esse pedaço aqui, deixa eu ver que eu esqueci, ele é 2/3 de A, a altura dele. Se a altura dele é 2/3 de A metade dele, essa metadezinha aqui,
é 2/3 de A dividido por 2, que dá 1/3, certo? Só que o y2 é igual a 1/3 de A mais esse pedacinho aqui, ó, 1/3 de A, que dá quanto? 2/3 de A. Deu para entender agora? Que é isso aqui, ó, 2/3 de A. Agora, para calcular a área, você vai calcular a área dessa área 1 e a área dessa área 2. É um retângulo, é base vezes altura. Base A vezes altura, 1/3 de A, então fica 1/3 de A ao quadrado. Para o retângulo 2, área 2, base vezes altura também, então é 1/2 de A vezes 2/3 de A. 2 vai embora com esse, fica 1/3 de A ao quadrado também, tá? Beleza? Agora eu vou calcular o y vezes A. É só multiplicar esse termo com esse termo e eu tenho y vezes A. Ó, faço 1/6 vezes de A vezes 1/3 de A ao quadrado. Depois eu faço 2/3 de A vezes 1/3 de A ao quadrado. Tem esse valor. Para eu calcular o y barra, eu preciso de somatório de YA dividido pelo somatório de A. Aqui na nossa tabelinha, ó, já tenho esses valores. Eu faço somatório de YA, somo esse valor com esse valor. Dá 5A ao cubo dividido por 18. Né? Perceba como estão com... Você vai ter que fazer um MMC aqui, né? Tá? E aqui, somatório de A. Que aqui já tá bem na cara, que é 2/3 de A ao quadrado, tranquilo. Faz agora esse valor, 5/18 de A ao cubo, dividido por esse valor, 2/3 de A ao quadrado, e eu encontro que é 5/12A. Então, aí eu venho para cá, ó. 5/12 de A. Certo? Então, eu coloco aqui, ó, daqui para cá é 5/12A, e o restante é 7/12 de A. Porque se o comprimento todinho aqui é A, porque 2/3 mais 1/3 é A, né, gente? Então, aqui é A. E ele está dizendo que a linha neutra vai se localizar a 5/12A, então para cima é 112A. Ficou tranquilo aí? Pronto. A distância D2, que ela surge só quando eu localizo, depois que eu localizo essa minha linha neutra, ó. Vou aqui colocar na figura ampliada. A linha neutra aqui, ó. Esse aqui é o C da viga da estrutura T. Esse aqui é o centroide da estrutura T. Ó. Essa aqui é a linha neutra, certo? Ele diz que a linha neutra está localizada a essa distância aqui, ó, que é 5/12A, e daqui para cá, que é 7/12 de A. Professora, quem é essa distância D1 e essa distância D2? D1 é a distância do C1 até a linha neutra. E D2 é a distância de C2 até a linha neutra. Certo? Deu para entender? Então, quem é D1 aí, gente? Olhando para cá, para essa figura. Espero que vocês dê para você entender. Que esse pedaço todinho é 5/12. Então, é 5/12A menos esse pedacinho aqui, ó, que é 1/6 de A. Como é que você faz? Tira MMC, fica 5A menos 2A, fica 3A/12. Tá, pode deixar só assim. Deixa eu ver como foi que eu deixo aqui, ó. 3A/12, beleza? E o D2? Faz a mesma coisa, a mesma análise. Olha para o D2 aqui, ó. Total é 7/12A. 7/12A menos esse pedacinho aqui, ó. Quem é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui é 2/3 de A dividido por 2, ou seja, 1/3. MMC de novo, fica 7A menos 4A. 3A/12. Por acaso deu igual. Não necessariamente vai ser. Uma dúvida até aí?
Agora é só calcular o momento de inércia. O momento de inércia, como são duas seções, né, o momento de inércia aqui é o momento de inércia total, é o momento de inércia da seção 1 mais o momento de inércia da seção 2. Perceba que para as duas seções, elas não vão girar em torno do centroide. Logo, eu vou fazer base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 2 e vou adicionar esse deslocamento. Que deslocamento? Essa distânciazinha aqui, ó. Então, eu vou colocar D1 vezes a área ao quadrado. Então, vai ficar área ao quadrado vezes D. Cadê? D ao quadrado vezes área, desculpa. A área é 1/3 ao quadrado. D ao quadrado vezes a área. Então, você vai adicionar esse termo. Eu vou escrever aqui como essa equação aí, ó. Então, o momento de inércia total é o momento de inércia da área 1 mais o momento de inércia da área 2. Momento de inércia dessa seção retangular, você vai usar base H ao cubo sobre 12 mais D ao quadrado vezes a área. Certo? Isso aqui tudo para a área 1. E você vai somar com base H ao cubo sobre 12 da área 2, mais a distância 2 ao quadrado vezes a área 2. Pronto. É isso aqui, tá? Faz toda essa substituição, esses cálculos em tudinho, e aí você encontra que o momento de inércia em função de A é 59 dividido por 324 a quarta. Depois você volta e dá uma analisada bem direitinho, tenta fazer. Agora é só substituição. Aí a gente tem que calcular os dois valores, tanto na tração como na flexão. Então, eu encontro dois valores de A, olha só. Por quê, professor? Porque ele deu uma tensão admissível, mas você sabe que tem uma parte que está sujeita à tração e outra está sujeita à compressão. Então, isso é relevante. Como é que eu vou calcular a parte na tração? Volta lá e analisa. Qual é a parte que está sendo sujeita à tração, gente? Essa parte superior, da linha neutra para cima. Então, a distância C é 7 sobre 12 vezes A. Então, agora, vamos lá, eu substituir na equação. A tensão admissível é a mesma, tanto para tração como para compressão. Então, bota 150 megapascal vezes 10 a sexta, igual, aqui é o valor do momento máximo, 60, vezes 10 a terceira, porque 60 kN vezes metro, vezes 7 sobre 2A, que é o C, dividido pelo momento de inércia. Faz essa contaiada toda aqui e encontra que o A, nessa situação, para tração, o A admissível, mínimo admissível, é 108,6 milímetros. Agora você verifica para compressão. Verificando para compressão, e aí você volta lá em cima. Qual o trecho que está sofrendo compressão, gente? Esse trecho de baixo. Então, eu não posso... Onde tem 7,12 dividido por 12, eu vou botar 5 sobre 12, que é o C agora, né? É 5 sobre 12, eu boto. Na verdade, não é C, é o Y, né? Porque C é a distância máxima, que é 7 sobre 12. Então, o restante é o Y, que é a compressão. Fica 150, o momento fletor máximo continua o mesmo. É o mesmo momento fletor, é o mesmo momento de inércia, porque é a mesma seção transversal. Nesse caso, também é a mesma tensão admissível. Tem algumas questões que ele muda a tensão admissível. Nessa questão, ele botou a mesma. Facilita, né? 5 sobre 12A. Você substitui aqui tudo e encontra o valor de A aqui, deu 97 milímetros. Aí eu pergunto, qual que você vai usar? Você vai comprar uma viga que tem o valor de A de 97 milímetros ou uma que tem o valor de 108,6 milímetros? É o de 108,6 milímetros, é o mínimo admissível, porque é uma seção transversal. E você sabe que, com relação à falha, se você diminui a seção transversal, você está favorecendo o processo de falha. Então, é o mínimo admissível do A para essa seção transversal. Deu para entender, gente?